o céu se abre para derramar sobre os corações toda a graça do Pai. Eu também quero me derramar de todo o meu coração nos braços do Pai. Vem, Espírito Santo, com teu poder tocar meu ser, fluir em mim. Vem, Espírito Santo, com teu poder tocar meu ser, fluir em mim. Hoje o céu, hoje ele o está céu se se abre para o amor derramar do Pai. sobre os corações toda a graça do Pai. Eu também quero me derramar de todo o meu coração nos braços do Pai. Vem, Espírito Santo, com teu poder tocar meu ser, fluir em mim. Vem, Espírito Santo, com teu poder tocar meu ser, fluir em mim. Provação. Quando não conseguimos perceber o amor de Deus, Ele está perto e jamais nos abandona nem nos desampara. Confie em Deus, porque o Senhor está ao nosso lado como um forte guerreiro. É o amor vencerá. Chegando ao teu coração nessa expectativa de que possamos perceber o amor de Deus que está conosco e não nos desampara, jamais. Você não está sozinho, o Senhor está conosco. Padre Joaquim, seja bem-vindo à sua bênção. O Senhor não está sozinho, porque Deus está contigo. Amém, Antonieta. Estamos aqui nesse grande grupo de oração que é o Amor Vencerá, rezar juntos, apresentar nossas intenções, estar entre irmãos, não é? Que bênção estar aqui com você hoje para estar rezando neste momento de graça que é o Amor Vencerá. Tânia, Rubens, meus queridos e amados irmãos, Deus está conosco. Sejam bem-vindos. Amém. Já tomo posse dessa presença de Deus na minha vida, na sua vida. Você que está agora acompanhando o Amor Vencerá em qualquer lugar. Toma posse disso. O Senhor está com você. E não teria melhor companhia do que essa, não é, meu amor? É verdade, essa é uma verdade que a gente experimenta em cada momento, a gente toma posse. Passando o que for, acontecendo o que acontecer, Deus está comigo, Deus está conosco. É Ele que vai à nossa frente, é Ele que nos ampara, que cuida de nós, né? É uma grande graça, é uma alegria estar com vocês aqui, para a gente Nessa rezar, companhia, né? interceder. É verdade. É uma graça. É uma graça. Para você que está no rincão, que veio rezar conosco nesse momento, experimente essa graça. Você não está sozinha. Amém. Você não está sozinho. Deus está com você. Você que nos acompanha de longe e de perto. Você que vai ver a reprise e a gravação desse Amor Vencerá. Não sabemos em que ano nem que século vai.
Mas se você chegar neste momento com o que você estiver vivendo, creia, porque a palavra e o poder de Deus é atemporal. Creia, Ele está com você e você não está sozinho. É por isso que a missão da Canção Nova, o nosso carisma, ele foi impresso do coração de Deus para o coração do Padre Jonas, para trazermos essa força do amor de Deus, da experiência salvífica do seu Filho Jesus Cristo, no poder do batismo no Espírito Santo, para dizer que a nossa missão é preparar esse povo bem disposto para a segunda volta e definitiva de nosso Senhor. E preparar um povo bem disposto é essa realidade. Olha, Deus te ama. Você é amado, você não está sozinho. Jesus Cristo é o teu Salvador. Não há outro. Toma posse do senhorio dele sobre a sua vida. E olha, nós estamos pedindo sobre nós o Espírito Santo que nos santifique e muda a nossa vida radicalmente. É para isso que nós viemos. Amém. Então, como Antonieta, neste momento inicial, deste entusiasmo, né, do agir de Deus em nossa vida, dessa presença de Deus, eu quero te convidar a ser, com a Canção Nova, evangelizador. Ao início do Amor Vencerá, nós estávamos aqui e eu partilhava com Rubão, Tânia, com Antonieta, que luta está sendo o nosso projeto da M Almas. É verdade. Você tem acompanhado, janeiro, fevereiro, estamos no mês de março, confiado à poderosa intercessão de São José, chegamos aos 65%, isso é um milagre. Louvado seja Deus. Obrigado, muito Senhor. obrigado. Muito obrigado, Senhor. E quero agradecer você que está aqui nesses 65%, crescemos 4% de ontem para hoje, isso é um milagre, muito obrigado. Mas o desafio é grande. 3 dias, Padre. Faltam 35%, são 3 dias úteis, 11,7%. Há uns dias atrás eu ouvi um grande administrador questionar a Canção Nova, questionar o modo como a Canção Nova tem esse desafio diário. E um dos questionamentos dele era que nós não temos assim um recurso reserva, um meio de sustentar, não é? Digamos assim, se falhar a arrecadação. E eu ouvia ele, entendia o lado dele de ser administrador, mas eu lembrava tanto do meu pai fundador e dizia, nós nunca teremos essa reserva. É verdade. Pois é. Nós nunca teremos essa tranquilidade que uma grande empresa bem administrada, que não é errado, tem. Nós não teremos. É interessante, Padre, se eu falando isso, porque Deus trouxe essa inspiração para o coração do Padre Jonas, que fosse algo atípico, que a gente não dependesse de nada e de ninguém a não ser do Senhor. Amém. Nós somos uma prova viva de que funciona. Quantos anos a Canção Nova ela está no ar? Muitos anos, são 45 anos, né? 47 anos, né? No ar, e é assim que Deus quer. O Senhor nos quer esmoler, o Senhor quer que a gente peça, porque a providência está justamente na sua mão. Você que é tocado pela graça de Deus, pela uma música, pela uma oração, pelo momento de intercessão, você automaticamente vai querer ajudar essa obra. A inspiração é essa. Por quê? Nós vamos chegar num tempo onde aqueles que estão passando por grandes dificuldades vão depender somente de Deus. O Jonas já pregava isso. E isso está muito próximo, querido. Está muito próximo. E a gente acredita nisso. É por isso que a Canção Nova está aqui. É difícil? É dificílimo. É difícil colocar a cara a tapa, ficar pedindo. Olha, não é fácil. Mas eu não peço para mim, eu peço por essa obra que eu acredito. Essa obra, ela é de Deus. Se ela não fosse de Deus, gente, ela já tinha sido dizimada, né? Eu não estou falando mal, mas você veja bem, o Padre Jonas, que é o fundador, ele não está mais aqui. E a obra está aqui. A obra está de pé. Isso é uma prova de que Deus que conduz
esta obra. Essa obra é de Deus. Não tenha dúvida, não tenha dúvida. Eu me lembro, há 30 anos atrás, quando eu deixei a minha casa, eu sabia que era para sempre. Porque eu estaria entrando numa obra de Deus. Eu via pelos frutos. Eu tenho assistido e tenho visto os frutos que a Canção Nova ela tem dado, os frutos de conversão. É tão bom quando a gente está andando nessa chácara e alguém nos para e fala, olha, meu querido, muito obrigado por aquela palavra. Muito obrigado por aquela pregação. Muito obrigado por aquele programa. Olha, eu estava no hospital, você nem imagina. Sabe quem era a minha companheira? A Canção Nova. Quando a gente escuta isso, a gente é estimulado, né, Padre Joaquim, não é? Total. E a gente, vamos continuar, nós não vamos parar. Porque assim, a inspiração original é essa. E nós queremos seguir essa inspiração original. E não vamos mudar, não. Não vamos mudar. Ou a gente confia, ou a gente não confia. Tu falou uma palavra maravilhosa, nós vamos esmolar. Lembra quando nós moramos em São Gonçalo dos Campos? Lembro, na O Bahia. Padre Joaquim, nós saímos debaixo do sol escaldante, batendo de porta em porta, estendendo a mão e pedindo uma esmola, pelo amor de Deus, que era para pagar a rádio lá, o aluguel da rádio lá naquela época que evangelizava. Padre José Augusto era o responsável pela De missão. Exatamente. Então, nós fizemos isso na cara a cara, como hoje a gente faz assim, através da TV, através da rádio, da internet. Mas como nós estávamos naquele campo de missão, cada dia a gente mapeou a cidade. Verdade. Mapeou a cidade das ruas que nós passaríamos. A gente rezava de manhã e saía pedindo. O cachorro correu atrás. Isso aí. A porta foi batida na cara. Mas qual foi a graça? Deus abençoou o povo e nos abençoou, que ajudou. Não é diferente. E não vai mudar, porque essa inspiração a gente não pode se desviar 1 milímetro dela, nem para a esquerda, nem para a direita, porque foi assim que o Padre Jonas falou, não terá propagandas comerciais. A providência virá do coração do povo. Então, a nossa reserva financeira está no coração do povo. Está no coração do povo. A nossa reserva está nos doadores do Clube da Evangelização, aos quais nós agradecemos, nós oramos. Eu trabalho no Clube da Evangelização e todo o nosso departamento, às 15 horas, está orando. Todos os colaboradores fazem questão de colocar a vida dos sócios evangelizadores, porque o que você doa sustenta toda a obra, inclusive famílias inteiras que trabalham nessa obra, que são colaboradores, são funcionários. Sim, e há uns dias atrás, aqui no Amor Vencerá, a Luzia Santiago dizia, pede, padre, porque o povo gosta de ver o padre pedir. Então pede, o povo padre. ouve, né? E é a inspiração de Deus, surgiu no coração de um sacerdote. Hoje nós somos mais de 60 padres espalhados pelo mundo. E garanto a você, você que é sócio evangelizador, você que tem lá o seu cadastro, você que faz a sua doação sem ser sócio, você que contribui com essa obra, são mais de 60 missas todos os dias colocadas no altar por você. Nós temos seminaristas que estão estudando, nós temos uma obra. Ordenação em junho. Uma obra de Deus extraordinária. As pessoas pisam aqui e dizem, padre, que lugar abençoado, eu nunca tinha ido à Canção Nova. As pessoas choram aí nos encontrando, dizendo, padre, a Canção Nova nos alcançou. Então eu quero estender as mãos para te pedir. Como eu comecei dizendo, esse administrador dizia, como pode a Canção Nova não ter reserva? Nós temos reserva. A reserva é o coração de cada um que conosco contribui, doa. Você é esta providência de Deus para a Canção Nova. Talvez você está me escutando agora e há muito tempo você não doa. Talvez você nunca doou para a Canção Nova. É chegado o tempo, é agora. Precisamos muito. E como a Antonieta trouxe a realidade de São Gonçalo dos Campos, eu quero te convidar. Eu vou estar lá, conhecer esse lugar onde a Canção Nova abriu essa frente de missão tão bonita, num aprofundamento para casais, que será no dia 24 de abril e 25 e 26 de abril, no ginásio de esportes do Colégio Estadual
de tempo integral. Você pode aí procurar aprofundamento para casais com o Padre Joaquim, da Canção Nova, e está lá também o André Florenço. Então te espero lá, também é um jeito maravilhoso de você ter esse contato com a Canção Nova. Eu estarei lá com ficha de sócios para fazer novos sócios, vou acolher lá a sua doação, seu generoso, a cartinha, a intenção que você traz aqui para a Canção Nova, Antonieta, Rubão e Tânia. Quando saímos em missão, a Canção Nova é um pedacinho, um carisma ali, presente em cada missionário onde você estiver. Um outro convite, que também ajuda o projeto Dai-me Almas, dia 20 de novembro, eu estarei saindo numa peregrinação para Itália, em especial Roma e as basílicas papais. Com a graça de Deus, estando ele em Roma, nós encontraremos o Papa Leão. Iremos a Assis, lá 800 anos da morte de São Francisco, uma experiência extraordinária. Iremos a Medjugorje. Medjugorje é muito importante para o carisma Canção Nova. Com a graça de Deus, será a primeira vez que eu irei. De lá o Padre Jonas trouxe a inspiração das 5 pedrinhas, que mantém espiritualmente a Canção Nova. Espero que você possa ir comigo, será uma experiência maravilhosa. 9 dias de oração, de aproximação, de atendimento, é uma experiência extraordinária. A minha empolgação foi tanta. Eu sou uma pessoa empolgada, graças a Deus. Entusiasmada com o dom do Espírito. Eu acho que o nome entusiasmo é bem melhor. E não é por causa disso que falta sofrimento, perrengues, lutas, não. Mas a minha natureza é assim, essa alegria. Então eu estava tão empolgada que eu esqueci de cumprimentar meu digníssimo irmão, que eu gosto de chamá-lo de Johann Sebastian Bach. Sapinho! Estava tão bom eu quietinho aqui. Já me encontraram. Quietinho de que forma? Com essas mãos maravilhosas. Os dedos não param. Graças a Deus. Mas depois de tudo isso aí que o Rubão falou, a Tânia, ser Canção Nova é bom demais. Isso aí, né? É verdade. Entrei aqui para ficar o resto da minha vida aqui. Amém. Aconteça o que acontecer, Amém. eu sou Canção Nova. Amém. Glória a Deus. É isso aí, Sapo. Gente, nós estamos chegando, graças a Deus, ainda dá tempo você vir para o acampamento da Semana Santa, de 2 a 5 de abril, aqui na Canção Nova, em Cachoeira Paulista. E o tema do nosso acampamento será: pelo seu sangue nós fomos salvos. E também nós vamos ter o acampamento das mães que oram pelos filhos. E hoje nós temos esse material lindo aqui também de Nossa Senhora da Salete. Tânia, olha só. Tem a velinha, tem a capelinha e tem o terço. É uma sugestão, porque eu vejo lá em casa também, lá em casa tem altar para tudo, graças a Deus. E a minha mãe gosta muito de colocar. Então, tanto o terço como a capelinha, e já com aquela velinha, olha só, você pode adquirir nas lojas da Canção Nova, você pode adquirir pelo site loja.cançãonova.com, para você presentear, um presente de Páscoa aí para sua mãe. Que tal um presente de Páscoa para sua mãe? Para colocar no oratório dela, porque toda mãe tem um oratório com a velhinha que reza pelos filhos, não é verdade? É verdade. Então, aproveita Nossa Senhora da Salete, ela que chora pelos filhos, por nós, seus filhos. Vamos aproveitar também, com as nossas lágrimas, unir ao coração da mãe que chora pelos filhos que estão distantes e que precisa encontrar-se urgentemente com o seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, os produtos são esses: a vela, o adorno de mesa, que a gente chamou capelinha, mas é um adorno de mesa, a gente chamou capela, e a vela, tá vendo? E o terço é um terço relicário. Não sei por que chama terço relicário, mas está tudo certo. Tá vendo? Muito bonito, quase da cor do meu vestido. E você pode adquirir, dar um presente de Páscoa para sua mãe. E pede para ela também rezar pela Canção Nova. São muitos pedidos, hein, Padre Joaquim? Muitos. Vamos colocar aqui no coração de Nosso Senhor. Eu posso já colocar aqui a vida do Padre Gabriel Vilaverde, da paróquia São Roque, lá na Chapadinha, na cidade de
Cruz das Almas, que está fazendo aniversário hoje. É um padre muito querido, amigo nosso, da Canção Nova também. Saudades do Senhor, padre. Hoje cedo já rezei pela sua vida e pela sua vocação. Colocamos, a minha mãe está aqui participando hoje do Amor Vencerá, e eu quero colocar todos os que cuidam da saúde, né? Os idosos, aqueles que cuidam dos idosos. Quanta gente tem essa força de Deus para continuar essa missão. Honrar pai e mãe na velhice não é fácil. Aqueles que se encontram hospitalizados, creia, Deus está contigo e nós aqui estamos rezando por você. Você não está nessa batalha sozinho, persevere. Colocamos aqui na caixinha de oração também a eleição do nosso Conselho Geral. No mês que vem se reunirá a Assembleia Geral da Canção Nova e será eleito um novo conselho. Então coloco na caixinha de oração e peço oração por esse momento tão importante da Canção Nova. Amém. E para que nós possamos ouvir a palavra, deixar que ela produza frutos no nosso coração, nós vamos pedir mais uma vez: vem Espírito, vem Espírito. Vem, Espírito. Vem, Espírito Santo, com teu poder tocar meu ser, fluir em mim. Vem Espírito. Vem, Espírito Santo, com teu poder tocar meu ser, fluir em mim. Hoje o céu, ele se abre. Hoje o céu se abre para Deus. Vai derramando sobre o seu coração Sobre os corações toda a graça do Pai. Eu também quero, Senhor. Eu também quero me derramar de todo o meu coração. Nos braços de quem? Nos braços do Pai. Então peça, porque todo aquele que pede recebe. Vem, Espírito Santo, com teu poder tocar meu ser, fluir em mim. Vem, Espírito Santo, com teu poder tocar meu ser, fluir em mim. Toque agora no seu coração, vem. Vem, Isso, Espírito Santo, Espírito Santo, com teu poder. com teu poder tocar meu ser, fluir em mim. Vem Espírito. Vem, Espírito Santo, com teu poder tocar meu ser, fluir em mim. A liturgia da palavra de Deus no dia de hoje, tirada do livro do profeta Jeremias, capítulo 20, versículos de 10 a 13. Uma leitura maravilhosa, uma leitura que ontem à noite, quando eu fui dar uma olhada nela, fui percebendo o que diz de processos, situações que todos nós passamos. Jeremias capítulo 20, versículo de 10 a 13. Eu vi as injúrias de tantos homens e os vi espalhando o medo em redor. Denunciai-o, denunciemo-lo. Todos os amigos observavam as minhas falhas. Talvez ele cometa um engano e nós poderemos apanhá-lo e desforrar-nos dele. Mas o Senhor está ao meu lado como forte guerreiro. Por isso, os que me perseguem
cairão vencidos. Por não terem tido êxito, eles se cobrirão de vergonha, eterna infâmia que nunca se apaga. Ó Senhor dos exércitos, que provas o homem justo e vês os sentimentos do coração, rogo-te que me faças ver tua vingança sobre eles, pois eu te declarei a minha causa. Cantai ao Senhor, louvai o Senhor, pois ele salvou a vida de um pobre homem nas mãos dos maus. Meus amados irmãos, o profeta Jeremias, ele relata o cerco emocional, o cerco social, os perrengues que ele sofria. E olha que o sofrimento, ele ouvia difamações de muito, ele sentiu medo, ele sentiu pavor. Até os amigos íntimos esperavam por uma queda, por uma falha, que era para se vingar dele. E tudo isso por causa do profetismo de sua missão, que ele ficou naquela posição extrema de solidão por falar a verdade, por anunciar a verdade. Foi sendo alvo de zombaria, por pregar uma mensagem de arrependimento. E quando o profeta passou por tudo isso aqui também é uma prefiguração de Jesus Cristo, nosso Senhor. Foi no meio dos irmãos que ele passou por tudo isso que o profeta Jeremias passou. E são situações que quem nunca passou por uma situação dessa? Não é? Todos nós, de devidas proporções, também passamos por situações assim. Só que existe na vida do profeta e precisa existir na nossa a certeza da presença de Deus, porque no auge do desespero, Jeremias reconheceu que não estava sozinho. No auge do desespero, Jeremias reconheceu: eu não estou sozinho. E ele descreve Deus como o Senhor, um guerreiro terrível, forte, que está ao seu lado. E enquanto os inimigos esperavam a derrota dele, Jeremias declara já a vitória de Deus. Porque, olha, quem está com Deus já entra na batalha vencendo, sabia dessa? Quem caminha com Deus, quem está com o Senhor, já entra nas batalhas que são próprias da nossa vida. As provações, as lutas, nenhum de nós vamos escapar. Mas quando nós entramos nessa batalha, nós já entramos vencendo, porque quem está lutando conosco, por nós e vai à nossa frente é o nosso Senhor, e Ele não perde batalhas. Ele não perde batalhas. Enquanto os inimigos esperavam a derrota de Jeremias, ele declara já a vitória de nosso Senhor, reconhecendo a soberania de Deus na vida dele, reconhecendo a soberania de Deus na verdade anunciada e reconhecendo a soberania de Deus na intenção justa do coração dos filhos de Deus, porque graças a Deus existe muita gente santa ainda nessa terra. Então, meus irmãos, a prova faz parte da vida dos justos. A prova faz parte da vida daqueles que caminham com Cristo. Se você não passar por prova, tem alguma coisa errada. Verdade. Não é verdade? Agora, a gente precisa aprender, expor as nossas causas, expor ao Senhor e chamar, como o profeta chamou, para louvar, mesmo em meio à batalha. Tu, Senhor, tu, porém, Senhor, estás comigo como lutador invencível. Aleluia. Está na tradução da CNBB. Quando a Antonieta falava e ela disse, esse versículo me saltou os olhos, a mim também. Providência. O Senhor é esse lutador invencível. A Antonieta bem disse, quem entra na luta com o Senhor já é vitorioso. Continua o profeta. Por isso os que me perseguem tropeçarão, não escaparão.
fracassarão totalmente, nada conseguem, a não ser uma vergonha eterna que jamais será esquecida. A nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os espíritos do mal que andam pelos ares para perder as almas. Assim nos afirma a carta aos Efésios. E nós precisamos ter essa consciência. Tem alguém te perseguindo hoje? Tem alguém te fazendo um grande mal? Que tal você rezar por ele, em vez de combater o mal com outro mal e o mal crescer mais ainda? Já prestou atenção nessa realidade? Um esposo e uma esposa que brigam, que discutem. Eu vou expor um pouquinho aqui, Antonieta, os meus pais no Carisma, né? Rubão e Tânia. Estes foram meus formadores no início da Canção Nova. E eu gostava muito de fugir para a casa deles. Tinha uma casa lá no nosso discipulado, um prédio bem grande, e tinha a casa da família Rubão e Tânia. Às vezes eu escapava e ia para lá. E às vezes eu via o trato dele com as crianças, a correção, aquilo lá. E uma vez o Rubão chamou, não me engano, o Miguel a atenção. E ali, firme, né? Sem nenhuma coisa de pecado, coisa de pai. Muito bem. A Tânia disse: Rubão, você precisa adorar, meu irmão, meu amor, né? Vai para a capela. Vai para a capela. E o Rubão olhou para ela e eu esperava que ele desse outra resposta. Eu disse: estou indo, né? E foi. Quem obedece não erra, rapaz. E foi. E eu olhei ali e disse: meu Deus, se eu não fosse chamado ao sacerdócio, eu queria uma Tânia na minha vida. Que bênção é ver a vida de um casal que entendeu. Quem luta com Deus não perde batalha. Talvez você está lutando aí contra o seu esposo, contra a sua esposa, eu dei esse exemplo. Mas tem pessoas lutando contra os seus patrões, contra os seus párocos. Não sei quem está te perseguindo. Talvez uma pessoa que está na sua família infringindo um adultério, uma mulher que está adulterando com o seu esposo. Qual é esse ódio que você tem hoje no coração e está pagando mal com o mal? Que tal lutar do lado do Senhor, que quer a conversão também daquele que te persegue, que quer o céu para aquele que hoje faz o mal? Nós vivemos um tempo de tantas divisões, guerras, ideologias políticas. Nós estamos nos dividindo e fazendo mal a quem nos faz mal. Cresce o mal. Mas se nós tivermos coragem de pagar o mal com o bem, de lutar ao lado do Senhor, de entregar essa causa nas mãos do Senhor, sairemos vencedores. São Luís Gonzaga, uma vez, na formação de seminarista, ele foi acusado por uma jovem que disse à igreja, aos seus formadores, que ele estava tentando contra a pureza dela. São Luís Gonzaga, muito santo, ficou em silêncio. E questionaram e averiguaram, até que um dia a jovem disse: é mentira o que eu inventei. E disseram a São Luís Gonzaga: mas por que o senhor não disse? Por que o senhor não se defendeu? Ele disse: olha, eu aprendi do meu fundador que a defesa que nos protege vem do céu. Não é da minha boca, é do céu que vem a defesa do Senhor. Então que hoje nós vivamos essa experiência. Já se coloque em oração, estenda os seus braços para o céu e vá se colocando nesse exército do Senhor. Invencível exército. Não há como perder a batalha aquele que se coloca no exército do Senhor. Que o Espírito Santo te impulsione agora a combater com as armas do amor, da oração, da vida reta, santa. Essa irritação, este agir que não é vontade de Deus, é pagar mal com o mal. Precisa da presença de Deus, do Espírito Santo, de uma conversão. Não tenha medo de se prostrar. Você que está se preparando para ir brigar com uma pessoa, discutir com uma pessoa, eu quero te dar um caminho de resolução. Vá a uma capela, coloque essa pessoa diante do sacrário, reze um santo terço, e naquela oração vá apresentando essa pessoa e perguntando a Deus: o que devo fazer, Senhor? Devo ir, ajustar as situações, dialogar com essa pessoa, ter um diálogo com ela, ou em oração, suportar um tempo, para que as coisas possam ir se ajustando. Vá colocando diante de Deus.
esta sua entrevista para emprego, você que almeja uma promoção e vai passar por uma entrevista e está cheio de argumentos. Me perdoe desmascarar essa investida de Satanás, mas você estava desejando argumentar mentiras, dizer mentiras, apresentar situações que não são a sua verdade. E me perdoe, você era um bobo na mão de Satanás, mas Deus está te libertando. Fale a verdade, e essa promoção é sua, esse emprego é seu. Mas se você mascarar, se você mentir, você será mais um naquele processo. Tenha coragem de dizer a verdade e se colocar nas mãos do Senhor. E a palavra de hoje, no versículo 11, diz: mas o Senhor está comigo. Que o Espírito Santo cele esta verdade no seu coração, e que você possa ter a certeza, fazer a experiência: o Senhor está comigo. Por isso eu quero cantar com você essa música antiga, mas tão nova, que fala que o Senhor está aqui, a presença dEle. Tome posse, esteja agora na presença do Senhor, porque quando nós vamos adorar, acho lindo esses dias, colocando pregação do Padre Jonas para ouvir. Toda semana eu escuto 2 pregações, pelo menos, do Padre Jonas, nosso pai fundador. E caiu, sem que eu colocasse, uma que ele fala de adoração. O Pai procura adoradores. E aí num trecho ele diz: mesmo você que está cansado e nem tem vontade de ir na adoração, vá, porque lá não é você que faz algo, é Deus quem faz em você. É Ele que age em você, é Ele que te cura, é Ele que te liberta, é Ele que te transforma, é Ele que te restaura. Então cante e reze. Deus está aqui, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e tu podes me ouvir. Ele está aqui, Deus. Deus está aqui, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e tu podes me ouvir. O Espírito está aqui, toma posse. O Espírito está aqui, Ele está aqui, Tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e tu podes me ouvir. Trindade está aqui, toma posse. Trindade está aqui, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e tu podes me ouvir. Nós somos tentados o tempo inteiro por uma voz do inimigo, dizendo que nós estamos nessa batalha sozinhos. Não, a palavra de Deus nos garante que o Senhor está conosco. A Trindade está com você, querido. Eu sei que a tentação agora está dizendo: cadê o seu Deus? Você que recebeu um diagnóstico agora do médico, de uma enfermidade. Cadê o teu Deus? Você sozinho, você até chora agora. E eu posso dizer e afirmar com você:
o Senhor não somente está com você, mas o Senhor, Ele te pega agora no colo, querido. Você lembra daquela parábola que conta das pegadas na areia, onde a pessoa só via um par de pegada, e ela dizia: cadê a outra? Cadê o Senhor? É porque o Senhor, Ele está pegando você no colo. Você talvez não sente, você sensivelmente você não toca nessa realidade, mas o Senhor te pega no colo quando você mais sofre, quando você está passando por grandes tribulações. Aí que o Senhor está, esse valente guerreiro que a Antonieta trouxe da pregação de hoje, dessa passagem. Ele não te abandona, Ele não é homem para mentir. Passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Toma posse pela fé, querido. Toma posse pela fé, querida, que o Senhor não te abandonou. Ele não é homem para sair do barco e deixar o barco naufragar. Pelo contrário, Ele está no seu barco, Ele está com você. Ele chora, Ele chorou por Lázaro. Quando Ele viu Lázaro naquela situação, Ele chorou. Ele chora com você, Ele enxuga as tuas lágrimas. Vai tomando posse agora. Senhor, visita agora todas essas pessoas que estão passando por grandes provações, pessoas que estão sendo provadas a pagar o mal com o mal. O Senhor, Ele dizia no meu coração: quando você paga o mal com o mal, é como você estivesse pegando gasolina, jogando no fogo. Não se apaga o fogo com gasolina, não se apaga o mal pagando com mal. Isso é evangélico, isso é palavra de Deus. Se paga o mal fazendo o bem. Isso é palavra de Deus. Faça o bem, não caia na tentação em querer fazer o mal. Não reze por essa pessoa, interceda por quem está te perseguindo. Bendito seja. Olha, eu estou me lembrando de Santa Baquita. Santa Baquita, ela louvou a Deus pelos algozes dela. Ela foi ferida no corpo inteiro e ela dizia: bendita foram aquelas chibatadas que eu tomei, porque foram através dessas chibatadas que eu olhei para Deus. Então, Deus sabe tirar um mal de um bem. E o Senhor está chegando. Louvado seja Deus. Vem, Senhor. Você precisa, onde você está, na sua casa, no seu trabalho, receber Jesus cantando essa verdade. Deus, Ele está aqui. Cante, assumindo essa verdade da presença do Senhor na tua vida, na tua casa, no teu trabalho, aonde você está. Deus está aqui, Ele está aqui. Tão certo como o ar que respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e tu podes me ouvir. Deus está. Deus está aqui, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e tu podes me ouvir. E a Senhor, gente vê a riqueza da presença de Deus. Deus, sabendo que a gente não conseguiria ser santo e fiel até o fim, Ele quis nos dar o presente da sua presença. amém, Senhor. Que são 7 sacramentos. Não depende da nossa fé para que Ele esteja. Ele está. E Ele está porque Ele quis permanecer conosco, para que a gente consiga chegar até o fim. Amém. E aqui está na Eucaristia. Por isso tem pessoas que às vezes entram na fila da comunhão e naquele dia está numa crise de fé. E ela vai e ela recebe Jesus e ela fica na dúvida: será que eu recebi ou não Jesus? Você recebeu, porque não depende da sua fé. Jesus está presente, Ele quis nessas formas, nesses 7 sacramentos e na Eucaristia por excelência. Ele está aqui.
Ele está contigo. Ele está comigo. Eu creio, Senhor. Eu creio, Senhor. E diante da sua presença, parece que tudo ao nosso derredor desaparece. Amém. Amém, Senhor. Obrigado, Senhor. Meu Deus, parece que tudo foge, às vezes parece até que foge o entendimento. É só Ele. E vem um silêncio interior muito grande. Mas aproveite esse silêncio interior para não ter medo de expor a sua verdade diante do Senhor, seus medos, suas lutas, as batalhas travadas. E com essa certeza, Ele vai lutando por mim, porque Ele está comigo. Ele é esse valente guerreiro, Ele é o vencedor. Ele é o vencedor e Ele vence na nossa vida, Ele vence na nossa história, Ele vence nos nossos fracassos, Ele vence nos nossos pecados, Ele venceu a morte. Ele é o vencedor. Meus irmãos, me permita eu fazer esse desafio agora a tantas pessoas que estão passando por grandes tribulações. Eu quero te desafiar. Você que está passando por uma grande tribulação, procura a igreja mais próxima e vá para lá para você fazer adoração, para você derramar o seu coração na presença do Senhor. E você vai experimentar algo novo, algo diferente. Uma coisa é a gente falar, outra coisa é você fazer a experiência. O padre Joaquim foi e trouxe hoje um testemunho daquilo que eu e a Tânia vivíamos. Eu sou um homem que eu preciso da adoração. Eu tenho uma necessidade de estar aos pés do Senhor. Antes mesmo de vir para cá agora, para o Amor Vencerá, eu estava na Capela João Paulo II lá ajoelhado, clamando a misericórdia, pedindo o batismo no Espírito. E vim para cá cheio. Eu não tenho dúvida que Deus derramou. Porque quando a gente pede, o Senhor, Ele dá. Ele dá. Então, querido, você que está passando por essa provação, você que está sendo tentado, não deixe de adorar, não deixe de se expor diante daquele que é o sol, aquele que é tudo para nós. E Ele vai agir na sua alma, Ele vai agir no seu coração, Ele vai agir nos seus sentimentos, Ele vai ordenar, colocar em ordem tudo aquilo que está em desordem. E Ele vai aumentar a sua fé, a sua crença na presença dEle na Sagrada Eucaristia. Muito obrigado. Muito obrigada, Senhor. Rubens, nós temos um grande privilégio de ter as capelas em todos os lugares aqui. É verdade. É como se a gente morasse entre as capelas. É verdade. E por esse privilégio de ter nossas capelas internas, muitas vezes eu vou lá e coloco a minha cabeça no sacrário. Falo, Jesus, segura a minha cabeça, a minha mente, minha racionalidade, minha parte cognitiva, minha inteligência. Eu submeto aqui, Senhor, a Ti, porque diante de Ti não é nada. E se o Senhor não segurar a louca da casa, como o Padre Jonas falava, a gente vira monstro. A gente vira monstro. Nós precisamos de Ti, Senhor, para não virar monstro. Nós precisamos de Ti, Senhor, para não acusar. Nós precisamos de Ti, Senhor, para guerrearmos sem vingança. Nós precisamos de Ti, Senhor, para tocar um filete da Tua justiça na nossa vida. Para não julgar. Nós precisamos de Ti, Senhor, para termos um coração manso. Nós precisamos de Ti, Senhor, para andar na Tua verdade. Nós precisamos em Ti, Senhor, nas nossas lutas e batalhas, porque eu já entendi, Jesus, eu não posso lutar por mim mesma, nem com as minhas forças. Eu só posso e só devo lutar contigo, com as Tuas forças, porque na verdade é Tu, Senhor, que luta por mim, pelas minhas causas, Senhor, pelas causas da Canção Nova,
da nossa comunidade, espalhada, Senhor, em tantos lugares e estados no Brasil e fora do Brasil. Cada frente de missão com suas lutas, Senhor. O teu povo, Senhor, que sustenta essa obra. Cada um, Senhor, com suas lutas, com suas dificuldades, Senhor. É o Senhor que luta por cada um, Senhor, e que vai lutando no dia de hoje, trazendo confiança nos corações dos seus filhos e filhas para entender: não estamos sozinhos, o Senhor está conosco. A presença de Jesus em meio a nós nos mostra quem é este invencível guerreiro. Amém. O Senhor que Jeremias, profetizando, nos disse hoje no capítulo 20, a partir do versículo 10 que lemos. Ali a mentalidade do profeta é guerreira. É um povo que vive em batalha pela terra prometida, pela manutenção da terra prometida. Um povo em batalha. Hoje vivemos uma batalha espiritual muito mais intensa do que as batalhas físicas enfrentadas no Antigo Testamento. E o Senhor, o invencível guerreiro, está diante de nós na Eucaristia. Para um pagão, para alguém que crer em outras entidades, presenças sobrenaturais, energias positivas, iluminados, pessoas enviadas, meditações transcendentais, sei lá o que, as pessoas acreditam quando não são cristãos. Quando você demonstra a eles o cristianismo, Deus feito homem, eles se impactam e dizem: não é possível Deus se fazer homem, não é possível que Deus se faça em meio a nós, a nossa fragilidade. E Jesus, nos seus evangelhos, foi provando que Ele era filho de Deus por meio de tantos prodígios e milagres. E nós vimos Deus em Jesus Cristo. Na cruz, nós vimos Deus entregar-se inteiramente por nós. Vimos a humildade, a entrega total. Mas ali ainda era possível ver o homem Jesus. Jesus é perfeito Deus, perfeito homem. Mas na Eucaristia, nem o homem nós vemos. É pela fé. É pela fé. Isto é o meu corpo. Isto é o meu sangue. Quem come minha carne e bebe meu sangue permanece em mim e eu nele. João capítulo 6. Esta palavra é poderosa. Você que tem dúvidas, escute, ouça. João capítulo 20. Quem come minha carne e bebe meu sangue permanece em mim e eu nele. Essa palavra foi tão impactante, tão nova, tão extraordinária, que quando ouviram, foram embora. Muitos. Mas Jesus, voltando-se para os seus discípulos, disse: e vós também não quereis ir? E os discípulos responderam: a quem iremos, Senhor, se só tu tens palavras de vida eterna? Permaneceram. E eu digo a vocês, os discípulos não compreendiam tudo. Eles só foram compreender depois da ressurreição, depois de Pentecostes. Qual é o estado que você se encontra hoje? Você é um pagão? Você não crê na presença real de Jesus? Você não é cristão? Você tem andado em lugares de invocação de espíritos, energias positivas, tem ido a terreiros, lugares que não convêm a católicos? Você tem ido nesses lugares? Diga a Jesus agora: eu quero, Senhor, a verdade. Revela a minha verdade. Você foi feito para acreditar na verdade. Não tenha medo. Se você há muito tempo esfriou na fé, não tem buscado o Senhor. O Rubão e Tânia falavam da presença de Jesus na Eucaristia, da adoração, das capelas. Antonieta trouxe. Eu trago aqui que quando Deus me chamou ao sacerdócio, eu disse ao meu pároco: Padre Djalma, eu vou para o seminário, eu vou ser padre. Eu lembro até hoje, ele era baixinho, ele me deu um abraço forte e disse: meu filho, amém, eu já via isso, que bom, maravilha, vamos lá em casa.
eu quero que você conheça a minha casa, vem tomar um café comigo. Quando eu subi à casa do padre de Jamos, que estava em cima da paróquia, no andar superior, eu cheguei lá e vi a capela do padre. Aquilo me impactou, disse ao padre: padre, o senhor tem uma capela na sua casa? Sim, meu filho, todo padre tem uma capela em casa. E eu disse: meu Deus, um dia eu terei uma capela na minha casa. Glória a Deus. Que coisa extraordinária. E hoje eu moro na casa Sagrado Coração de Jesus, Imaculado Coração de Maria, Capela Sagrado Coração, Imaculado Coração de Maria, com o Padre Márcio, o Padre Toninho. E que bênção, para entrar na minha casa, o primeiro quarto, o primeiro espaço da casa é a capela. Lembro do Padre Jonas, o acesso do quarto do Padre Jonas era passando por dentro da capela do Santíssimo. Que homem sábio, que providência extraordinária. O padre não entrava no seu quarto sem passar pela capela. Que coisa extraordinária. São João Bosco, queres muita graça? Visita Jesus muitas vezes. Se não queres graça, não visite Jesus. Dom Bosco, ainda jovem, antes de ir para o seminário, ele ia para a adoração 1 hora antes, cada missa, cedinho. E um dia deu uma nevasca muito grande. O padre não abriu a igreja antes da missa, porque estava nevando forte. Quando chegaram para a missa, que o padre abriu a porta, São João Bosco estava coberto de neve. E descobriram ele ali tirando a neve, pensando que ele estava morto. E ele levantou-se e entrou na igreja, as pessoas perguntando: mas você não sentia frio? Você não teve medo de morrer? E São João Bosco disse às pessoas: por fora estava frio, mas o coração estava ardendo de amor por Jesus. Qual vai ser o seu testemunho, meu amado? Minha amada, ouça o conselho que o Rubens deu: vá à capela, adore, adore, se liberte de todo o mal neste dia. E por causa de toda essa partilha na presença de Jesus, muitas pessoas estão sendo alcançadas, pessoas que nunca mais fez adoração pessoal, pessoas que nesse momento estão sentindo saudade das vigílias eucarísticas. Amém. Que você deixou de ir, de participar. Aproveita, o tempo é esse, volte para a presença do Senhor. Deixa que a tua vida seja envolvida pela presença eucarística de nosso Senhor Jesus Cristo, estando com Ele, fazendo companhia a Ele. Amém. Na capela, na igreja, busque-o enquanto Ele se deixa encontrar. Amém, Senhor. Eu fui ouvindo vocês, eu me recordei, eu sempre digo isso. Se nós formos hoje falar com qualquer autoridade deste mundo, nós precisamos passar por vários estágios. Nós precisamos entrar em contato com a secretária da pessoa, tem que ver agenda, data, se tem horário, se não tem, que mês, que dia. Com o Senhor não. O Senhor se deixa se encontrar em todas as capelas. É só chegar. Você não precisa marcar a audiência com o Senhor. Você vai lá, Ele está lá, te esperando, para derramar amor no seu coração. Não importa se você, quando for para a adoração, você vai estar agitado, com a cabeça pensando. O importante é que você esteja lá na presença dEle. Talvez você vai até cochilar, dormir, mas durma na presença do Senhor. Amém. Esteja perto do Senhor, aquele que pode tudo, aquele que vai fazer a obra no teu coração. O convite hoje é esse: busque o Senhor, porque Ele se deixa se encontrar na capela mais próxima da sua casa. Amém. Você vai ser surpreendido hoje, você que está sentindo esse desafio que eu fiz, e você vai lá, e você vai ser surpreendido por Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigada, Senhor. Adorar, bendizer e cantar tua glória, ó Senhor. Exaltar e louvar teu nome. Adorar, bendizer e cantar tua glória, ó Senhor. Exaltar
e louvar teu nome. Planos, sonhos vão, só fica o Senhor. Começar de novo sem pensar no que passou. Não se desespere, pra que desanimar? Ele tudo vê, tudo pode, só basta acreditar. Adore, cante, adorar, bendizer e cantar tua glória, ó Senhor, exaltar E louvar teu nome. Adorar, bendizer e cantar tua glória, ó Senhor, exaltar e louvar teu nome. E esta canção diz desse chamado a adorar. Tenha um impulso adorador tomando conta da tua alma, do teu coração neste dia. Não deixe passar em branco esta exortação. Santo Agostinho dizia: eu tenho medo da graça que passa sem que eu a perceba. Meu filho, toma posse. Você que tem uma vida assim de, me perdoe dizer a palavra, você tem até desprezo pelas pessoas que adoram, que são católicos. Eu quero te convidar a fazer um gesto simples. Quando você passar diante da paróquia, da igreja, faça o sinal da cruz, reverenciando o Deus Todo-Poderoso que habita naquele sacrário. E esse amor a Deus vai crescer, e você vai se sentir impulsionado, atraído, e logo, logo estarás prostrado diante do Senhor, Deus Todo-Poderoso. Enquanto eu estou aqui narrando essa mudança moral, prática, você que tem até uma repugnância contra os católicos que adoram, o seu coração está ardendo em brasa. Faça isso, só isso, o sinal da cruz, o sinal da cruz. Nosso pai fundador, quando entrou na formação salesiana com apenas 12 anos de idade, o seu formador ouviu dele uma partilha na qual ele tinha dificuldades na pureza, e o formador disse: Jonas, ao deitar, antes de deitar, você vai rezar 3 Ave Marias, 3 Ave Marias. E o padre começou, criancinha, e ele disse que aquilo foi libertando ele. Aí quando passou um tempo, o formador via que quando o Jonas ia deitar, porque o quarto era coletivo, as crianças ali, o formador ali com eles, orientando, cuidando, o formador via que o menino Jonas ficava muito tempo ao pé da cama. E o formador veio: Jonas, o que você está fazendo que você demora para ir deitar? Ele disse: eu estou rezando mais de 3, porque me fez tão bem 3, eu rezo mais. E o formador disse: não, é só 3, você tem que descansar. E ele obedeceu, e ele disse que foi a grande libertação. Então o que eu estou te pedindo é tão pouco. Passe em frente da paróquia e faça o sinal da cruz, só isso, e logo estarás prostrado diante do Senhor. O Senhor toca em pessoas, a palavra que me vinha, que estavam se sentindo muito indignas da presença de Deus. E você acha que por causa da sua dificuldade, do seu pecado, das situações que você está vivendo, o Senhor não está perto de você. O Senhor não está com você, Ele não pode te ajudar. E você não se sente digno de estar na presença do Senhor. O Senhor, Ele está com você. Veio muito forte a imagem daquela pecadora, daqueles anciãos com pedras nas mãos para apedrejá-la, e Jesus ali ao lado dela. Ele estava lá,
Amém, Senhor. Assim como Ele está agora com você. E Jesus, Ele disse: aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. E as pedras todas caíram no chão. Parece até que eu estou ouvindo o barulho das pedras caindo no chão. E aí Jesus disse: ninguém te acusou, minha filha? Não. Então vai e não tornes a pecar. Amém. Eu sinto o Senhor dizendo isso muito claro a muitos que se sentem assim. Venha a mim, porque sou eu quem posso te curar, sou eu quem posso te libertar desta vida, desta situação difícil, deste pecado. Sou eu quem posso te purificar, te lavar, para que você não volte mais. Você que está se sentindo sem força, prostrado, caído, o Senhor está realizando esta graça. E nenhum de nós merece. O Senhor morreu por nós e nenhum de nós merece. Mas é amor, é a graça de Deus. Vem forte, vai até Ele. Ele está te chamando. Vinde a mim. Ao mesmo tempo, o Senhor também toca em muitas pessoas que estavam como esses anciãos, com pedras nas mãos para atirar, acusar, culpar. E o Senhor está dizendo: deixa cair todas essas pedras. Amém. Amém, Senhor. Deixa cair todas essas pedras. Amém, Senhor. Porque essas pedras, você também, se você fosse levar em conta os seus pecados, você também mereceria uma pedra dessa. Mas não é merecimento, é amor de Deus, é graça, é perdão. Amém. Obrigado. O Senhor hoje, Ele nos envolve na sua presença. Muito obrigado, meu Obrigada, Deus. Senhor. Muito obrigado, Eu Senhor. creio. Senhor, eu creio. Eu creio, diante de nosso Senhor, nenhum mal pode subsistir. Amém. A nossa maldade, as nossas indiferenças, tudo cai, porque Ele é o Senhor. Glória a Deus. Amém, Senhor. Eu creio, Senhor. Eu creio, Senhor. A palavra de Deus, ela diz: onde abunda o pecado, superabunda a graça de Deus. O Senhor, Ele ama o pecador. Ele andava com os pecadores, não para pecar. Ele andava porque Ele sabia que Ele era a cura. Amém. Então, o Senhor está Amém. levando a cura para você. Obrigado, Amém. Senhor. Eu creio, Senhor. Tão sublime sacramento, adoremos neste altar, pois o Antigo Testamento deu ao Novo seu lugar. Venha a fé por suplemento, os sentidos completar. Ao eterno Pai cantemos, e a Jesus o Salvador, ao Espírito exaltemos na Trindade eterno amor, ao Deus uno e trino demos alegria do louvor. Amém. Do céu lhe destes o pão. E contém todo sabor. Oremos. Senhor Jesus Cristo, neste admirável sacramento, nos deixastes o memorial de vossa paixão. Dai-nos venerar com tão grande amor o mistério de vosso corpo e de vosso sangue,
para que possamos colher continuamente os frutos da vossa redenção. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. Trace sobre si o sinal da cruz, enquanto o Padre abençoa. Você que nos acompanha pela rádio, quando o sino tocar, trace o sinal da cruz. Se você pode ficar de joelho, fique. Você que não pode ficar de joelho, de pé. Alcance o Senhor a sua vida por meio dessa bênção de todos aqueles pelos quais rezamos. Rezemos um Pai Nosso, uma Ave Maria, um Glória ao Pai, pelas intenções do Santo Padre, o Papa Leão XIV, para lucrar as indulgências dessa adoração solene. Pai Nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, Cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. como era no princípio, agora e sempre. Amém. Adorar, bendizer e cantar tua glória, ó Senhor, exaltar e louvar teu nome. Adorar, adorar, bendizer e cantar tua glória, ó Senhor.